Vamos começar a leitura de hoje em Efésios capítulo 1, verso 18. Efésios 1, 18. Como nós sempre fazemos, nós vamos agora compartilhar a boa palavra de Deus. Você sabe que a palavra é lâmpada para os pés, é luz para os caminhos, a palavra que nos traz fé, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos renova, a palavra que nos purifica. Jesus disse: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? Quanto mais da palavra eu tenho, quanto mais da palavra você tem, mais de Deus eu tenho, mais de Deus você tem. Amém? Vamos ler a palavra. Efésios capítulo 1, 18. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga ai de mim. Vamos esperar o ai de mim. Hoje cedo, eu estive lá em Belfor Roxo, foi uma bênção o culto pela manhã. Povo abençoado, povo crescendo na graça, crescendo no conhecimento da verdade, tendo a mente transformada. E é isso que nós queremos, que a cada dia você tenha a sua mente transformada, que a cada dia você deixe de lado a obra ou as obras da carne, e que a cada dia você se revista do poder de Deus, viva em espírito e experimente o melhor de Deus para a sua vida, amém? Porque Deus tem o melhor para cada um de nós, amém? Efésios capítulo 1, verso 18. Iluminados os olhos do vosso entendimento, iluminados os olhos do vosso entendimento, ou do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, iluminados os olhos do vosso entendimento ou do vosso coração, depende da versão que você está lendo, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Em algumas versões diz qual a razão da sua vocação. Então você tem que ter os olhos do seu entendimento iluminados. E os olhos do entendimento só são iluminados pela revelação da verdade. Para que aí você saiba qual é a esperança da sua vocação. A real razão pela qual Deus te chamou. Tem gente que pensa que Deus a chamou somente para dar uma bênção, uma cura, um milagrezinho. Mas a realidade é que tem algo mais profundo por detrás do chamado de Deus para a sua vida, amém? Foi Deus que te chamou, diga, foi Deus que me chamou. Então você precisa ter os olhos do entendimento, da compreensão, iluminados pelo Espírito Santo, através da revelação da palavra, para que você entenda a real razão pela qual Deus te chamou. Por que é que Deus quer que você se torne crente em Jesus? Por que é que Deus quer que você siga Jesus? Qual é a razão desse seu chamado? Você sabe? Deus me chamou para me abençoar, amém. Deus me chamou para me curar, amém. Para salvar minha família, amém. Mas muito mais do que isto é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus ao te chamar não é só para te dar uma bênção, não. É para te fazer uma bênção. Deus te chamou para que você se torne um filho dele, uma filha dele, um príncipe, uma princesa, um herdeiro, uma herdeira. Deus te chamou para te dar a vida eterna. Deus te chamou para te fazer uma nova criatura. Essa é a real razão da minha esperança, da sua esperança. Às vezes a pessoa busca a Deus esperando apenas e tão somente as coisas dessa vida. Ela não tem nem muito compromisso com vida espiritual, porque ela só quer o bem-estar nesta vida. Sabe o que é que Paulo diz? Se esperarmos somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê? Porque essa vida aqui passa. Essa vida aqui tem prazo de validade. Essa vida aqui é como o ano de 2014, já passou. Por melhor que possa ter sido, já passou. A nossa esperança não é efêmera, não é temporal, a nossa esperança é eterna. Diga a razão pela qual
Deus me chamou é eterna. Diga: Deus quer que eu seja seu filho e viva com Ele esta vida e viva a eternidade. Você já pensou? Você vai viver eternamente ao lado do Pai. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você vai viver eternamente ao lado do Pai. Agora, você não vai viver de qualquer maneira, não. Você vai viver num corpo glorificado, num corpo que não envelhece, num corpo que não morre, num corpo que não adoece, num corpo onde o cabelo não vai ficar branquinho, nem a pele enrugadinha, igual maracujá de gaveta, não. Tem gente que já está ficando assim, né? Eu me lembro que eu chegava no espelho e não tinha uma ruga. Hoje, quando eu dou um sorriso, nossa! O que tem de pé de galinha, tem um galinheiro inteiro. Eu falo envelhecer, seu irmão não gosta muito não, né, amor? Mas qual é a razão da minha chamada? Por que Deus me chamou? Para eu mudar de religião? Para eu receber uma bênção, um passe? Não, Deus me chamou para que eu seja seu filho, seu herdeiro. Deus me chamou para que eu me torne um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras, e me prepare para poder entrar na eternidade, para viver eternamente com ele. Essa é a razão do meu chamado, do seu chamado. Essa é a nossa vocação, nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Eu sei que as igrejas por aí estão pregando somente as bênçãos temporais, mas as bênçãos temporais são passageiras. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Jesus limpou os 10 leprosos, mas eles voltaram a morrer. Agora, se eles não trabalharam pela vida eterna, a bênção que eles receberam não valeu na dica de nada, porque o bom é o vinho que Jesus transforma, que ele é bom do começo até o final. Ele começa nessa vida e termina na eternidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, para saber qual é a esperança do seu chamamento, ou qual a razão da sua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha, aqui fala da riqueza, da glória da sua herança nos santos. Primeiro, nós temos uma herança. Diga: eu tenho uma herança. E essa herança, ela é nos dada em glória. Diga glória. Você sabe o que significa glória? Vitória, triunfo. Existe uma riqueza e existe uma glória, que eu e você, ao caminharmos no passo do Senhor Jesus, vamos experimentar, ou nos passos do Senhor Jesus. Essa é a razão da nossa chamada. Nós não podemos tirar os nossos olhos dessa realidade. A realidade do meu chamamento é que existe uma riqueza, uma glória, uma herança que Deus quer manifestar na minha vida. Agora não é só quando fala em riqueza, opa, é a Mega Sena? Não, é melhor que a Mega Sena. O dinheiro da Mega Sena você não consegue levar para a glória. O que Deus tem para você é além do túmulo. Diga: o que Deus tem para mim é além do túmulo, é além da sepultura. Abra aí Colossenses 3:2. Então eu tenho que ter os olhos o quê? Iluminados, para que eu possa entender a razão da minha chamada, da minha vocação. Eu tenho que ter os olhos iluminados. E aí eu vou saber que existe uma herança que me é dada em glória, uma herança de riqueza, uma herança de bênçãos. Agora, se eu não tiver os olhos do meu entendimento iluminados, eu não vou conseguir ver. Jesus disse que se a luz que eu tenho são trevas, quão grandes serão tais trevas. Luz é compreensão, luz é entendimento. Então eu tenho que ter luz, compreensão, entendimento da minha vocação. Porque quando você tem o entendimento da sua vocação, do seu chamado, aí tu enfrenta tudo e todos, você não está nem aí. Você sabe que o que te espera é maior do que o que você está enfrentando aqui nesse mundo, amém? Diga glória a Deus. Diga: o que me espera
é maior do que eu estou enfrentando neste mundo. Diga, a esperança da minha vocação é uma herança eterna, em glória, em riqueza, em triunfo. Essa é a minha herança. Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses 3, 1. Quem já achou, diga glória a Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Eu já ressuscitei com Cristo, eu sei qual a natureza do meu chamado. Deus me chamou para ser seu filho, Deus me predestinou para ser seu filho, Deus me escolheu e me elegeu para ser seu filho. Ele me deu uma herança em glória, em riqueza, em triunfo. Então, eu sou de Cristo, eu ressuscitei, saí da morte na qual eu estava. Agora, então, eu tenho que passar a viver como quem é de Cristo, pensando nas coisas que são da onde? Do alto. Pensando nas coisas que são do reino de Deus. Eu não posso mais viver como vivem os ímpios, na vaidade dos seus pensamentos, que só pensam todo o tempo em si mesmo, que só fazem aquilo que dá na telha, que vivem para satisfazer os seus desejos carnais. Não. Eu ressuscitei com Cristo, eu morri para a velha criatura que eu era. O Gleibe velho morreu, foi crucificado com o Senhor, sepultado na morte através das águas do batismo. E ao sair do batismo, saiu dali um novo homem. Então esse novo homem que tem a certeza do seu chamado para ser herdeiro de Deus, para viver com Deus, vai viver pensando nas coisas que são de cima, do alto, aonde o Senhor está. Agora tem gente que a única coisa que consegue falar com Deus é me dar. Quando ela dobra o joelho para orar, você sabe que não é oração, é petição. Me dá, eu quero, eu preciso. Ela não busca a Deus por ser Deus. Até na hora da busca, quando nós vamos fazer uma busca, ela não consegue orar, porque na mente dela, ela só consegue enxergar as suas necessidades. Ela só consegue ver o que ela precisa. Ela não consegue entender que ela precisa glorificar a Deus, porque Ele é Deus. Então nós temos que mudar o nosso modo de agir, de pensar, porque agora eu sou de Cristo, você é de Cristo. Nós fomos gerados em Cristo Jesus para as boas obras. Diga, eu fui gerado em Cristo Jesus para as boas obras. Diga, eu sou feitura de Deus, gerado em Cristo Jesus para as boas obras. Eu tenho que pensar nas coisas que são do alto. Assim como o Senhor Jesus viveu aqui, 33 anos pensando nas coisas que eram do alto. Ele não fez a sua vontade. Os apóstolos não fizeram as suas vontades. Eles viveram pensando nas coisas que são do alto. Agora tem gente que é crente, que se você desagradá-la, ela nem volta mais na igreja. Se você desagradá-la em alguma coisa, porque é o cristianismo do hedonismo. O que é hedonismo? Adoração de si mesmo, satisfação própria. A pessoa está no centro. Deus não está no centro da vida dela, não. Se você desagradá-la, você ganhou um inimigo. Ela falava tão bem de você, no outro dia ela está falando mal. No outro dia ela está meteu o sarrafo em você. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então qual é a razão da minha vocação? Ser filho de Deus, servo de Cristo, esperar a vida eterna, praticar boas obras, amar o meu próximo, evangelizar o mundo, ganhar almas, porque pensar nas coisas que são do alto é levar a luz para quem ainda está em trevas. Há quanto tempo você não fala de Jesus para as outras pessoas? Seja sincero. Você vai lá nos hospitais, Jesus disse que um dia vai falar para as pessoas assim, ó, eu tive fome e não me der de comer, tive sede e não me der de beber.
estava preso, enfermo, e não foste me ver. Aí as pessoas dirão, mas Senhor, quando é que nós te vimos com fome, preso, enfermo, e não te socorremos? Quando você não fez aos meus pequeninos, era a mim que você não estava fazendo. Sabe por que as pessoas não fazem? Porque o cristianismo de hoje é só me dá, me dá, me dá. Quando o cristianismo bíblico é o que você tem que aprender a dar, porque é mais bem-aventurado dar do que receber. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, eu e você precisamos aprender qual é a real razão da nossa vocação, que é agradar a Deus, que é colocar o reino em primeiro lugar, que é amar o nosso próximo, que é esperar a vida eterna, que é lutar pelo reino. Precisamos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Amém? Diga glória a Deus. Esse tem que ser o nosso pensamento, o nosso sentimento. Porque senão, gente, eu estou praticando tudo, menos cristianismo. Eu estou me assemelhando aos homens egoístas. Você sabe, a caridade que eu e você deveríamos praticar, quem está praticando é o espírita. Que nem para o céu vai, que está servindo a Satanás. Porque aqueles guias lá que eles servem são demônios. Eu sei, essa mensagem vai para o ar, isso dá processo, mas não estou preocupado com isso não, porque eu tenho que falar a verdade. Só tem um Salvador, Jesus, fora dele não tem outro. Só tem um caminho, a verdade e a vida. E quem deveria praticar a caridade era quem serve a esse Jesus. Nós é que deveríamos amar o nosso próximo. Essa é a real razão do meu chamamento, do seu chamamento. É por isso que eu não durmo muitas vezes, ralo. Às vezes você vê o Gilberto, ele está aqui assim, igual o tetel. Já viu o tetel, né? Tetel é uma ave do Nordeste que não dorme. Quando ela vai dormir, ela cai. Então o Gilberto fica o dia todo assim, por quê? Vai dormir 2 da manhã e acorda às 5h30. Mas por quê? Qual a razão do chamamento dele? Ganhar almas, salvar vidas, pregar o evangelho, estabelecer o reino. Agora isso não é só dele, não é só meu, não, é seu também, você que é filho de Deus. Então passe a pensar nas coisas que são do alto, e passe a se sacrificar pelas coisas que são do alto, passe a colocar como objetivo principal, não o que você precisa, mas o que o reino de Deus precisa de você. E aí você vai ver que você vai agradar tanto a Deus, e que Deus vai satisfazer o que deseja o teu coração, amém? Diga glória a Deus. Vamos continuar aqui. Pensai nas coisas que são do, e não nas que são aqui da terra. João capítulo 6, verso 27. Evangelho de João 6, 27. Você fala para a pessoa assim, gente, olha, nós vamos fazer uma campanha de oração, de consagração. Para quê, bispo? Não, para a gente ficar mais perto de Deus, para a gente receber os dons do Espírito Santo, para a gente... Aí vem meia dúzia de gato pingado. Aí você fala assim, nós vamos fazer uma campanha forte, para a gente poder tomar posse, sabe, da prosperidade. 6. Não, Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos fazer uma campanha de prosperidade para conquistar a casa própria, a igreja enche. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas consigo. Elas não estão preocupadas com o reino de Deus. Por isso que a grande maioria, quando Jesus voltar, vai ficar. E tem uma grande maioria que quando morrer, não vai ouvir uma voz assim, vinde benditos de meu Pai, vai ouvir uma outra voz. Não se iluda. Viva como um verdadeiro cristão. Assuma a sua vocação de servir a Deus, de amar a Deus, de amar o próximo, de estender a mão para o aflito e para o necessitado. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Engraçado, quando eu falo de bênçãos, você vibra mais, hein? Sei não, hein?
Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então eu tenho que trabalhar para quê e por quê? Qual a razão da minha vinda à igreja? Eu venho receber a cura, eu venho receber a bênção, eu venho adorar a Deus, eu venho aprender o que é que Ele quer para a minha vida. Eu tenho que lutar e trabalhar não pelo pão que perece, pela bênção que eu recebo hoje e amanhã não tem mais utilidade. Eu tenho que trabalhar pelo pão que permanece para a vida eterna. Essa é a comida que eu tenho que comer, fazer a vontade de Deus. Quem está me entendendo? Sabe, quando eu ajo assim, eu estou colocando o reino em primeiro lugar. Eu estou buscando a justiça de Deus. E o que é que a Bíblia Sagrada diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, o quê? Se você se preocupar em agradar a Deus, em servir a Deus, em obedecer a Deus, em passar a ter uma conduta que glorifique ao Senhor, você não vai precisar pedir nada, porque Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir todas as tuas necessidades. Antes de você falar, Ele sabe o que você vai pedir. O Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então Jesus está falando, olha, você tem que trabalhar, e Jesus está falando isso depois que o povo o povo estava o seguindo, porque o povo ouviu falar que ele tinha multiplicado os pães. Aí uma multidão foi para lá, opa, nós não vamos precisar mais trabalhar não, ele multiplica pão, multiplica peixe, o pão dele é tão gostoso, o peixe dele é maravilhoso, vamos para lá que ele vai matar a nossa fome. Jesus disse, preste atenção, vocês têm que me seguir, vocês têm que trabalhar, cuidar da vida espiritual de vocês, não pelo pão que eu dei para você, não pela comida que perece, mas pelaquela que permanece para a vida eterna. Você tem que passar a pensar nas coisas que são do alto. Você tem que entender a razão da sua vocação, do seu chamamento. Os olhos do seu entendimento devem ser abertos, e você deve entender que Deus está te chamando para servi-lo. Você tem que ter isso em mente. As outras coisas, eu vou orar por você hoje, tá bom, você está com 70 anos, vou orar por você, você vai ser curado do câncer, da AIDS, você vai ser curado da paralisia, que maravilha, você vai voltar até a jogar futebol, mesmo aos 70 anos. Mas vem cá, daqui a pouco você está com 80, 90, 100, você vai morrer, não vai? E se você não trabalhou para a vida eterna, o que é que adiantou você ter sido curado? Você vai para o inferno. E não pense que o inferno, o Papa outro dia deu uma declaração falando que o inferno não existe. Bom, a minha Bíblia, a Bíblia dele diz que o inferno existe. O meu Jesus diz que vai lançar no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, aquele que não o amou e não o seguiu. Então o que adianta você trabalhar só para as bênçãos dessa vida, hein? O que adianta? Se um dia isso vai acabar. Ontem eu estava fazendo cálculo com a minha mulher, eu estava falando, Selma, eu já vivi 9.900 e tantos dias. Até os 70 me faltam 8.300 e poucos dias. Para ela falta mais. Eu falei, para você falta 9.000 e pouco. Ela é mais nova. Ela falta 8.000 e pouco. Mas vem cá. O que é maior? Os 9.000 que eu já vivi ou os 8.000 que faltam? 9.000, já passou, como ontem. O que isso significa? A minha vida está se esvaindo como água entre os dedos. E se eu não faço a vontade de Deus aqui nessa terra, se eu não olho para o alto, se eu não trabalho pela comida que permanece para a eternidade, nada que eu faça tem valor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então por que é que eu tenho que trabalhar? Pelo reino de Deus, diga pelo reino de Deus. Diga, o reino de Deus tem que ocupar prioridade absoluta
na minha vida. Diga, eu tenho que pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que agradam a Deus. E diga, nisso eu tenho que ocupar a minha vida, o meu esforço. Diga, por essas coisas é que eu tenho que me empenhar, é que eu tenho que trabalhar. Sabe, quando você olha para a vida de Paulo, preste atenção. Quando você olha para a vida de Pedro, Pedro era um pescador, tinha o seu próprio barco, o que significa que ele era um empresário. Mas Pedro foi e largou mão do seu barco. Para quê? Para ficar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, sendo perseguido, chicoteado, aprisionado. Mas por que isso? Porque ele entendeu a real razão do seu chamado, que era servir a Deus. Pedro entendeu que por melhor que fosse a pescaria nesta vida, ela ia passar, mas a pescaria eterna ia permanecer para sempre. Então Pedro abriu mão de tudo. E você tem que estar disposto a abrir mão de tudo. Você tem que abrir mão de tudo aquilo, principalmente daquilo que desagrada a Deus. Você tem que pensar nas coisas que são do alto. Humanamente falando, Pedro foi um bobão. Paulo foi um bobão. Humanamente, mas espiritualmente falando, eu os invejo. Eu quero ser como eles. Porque eles só pensavam nas coisas que são do alto. Amém? Diga glória a Deus. Diga, eu preciso aprender a trabalhar pelo pão que permanece para a vida eterna. Qual a razão da sua vinda hoje aqui? Foi cuidar da sua vida espiritual? Foi adorar a Deus? Ou foi pedir? Porque tem gente que parece... Eu não sou contra pedir não, nem Deus. Mas tem gente que parece, sabe, aquele esmoléu, está sempre com pires na mão, né? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Aliás, a oração dela é me dá. Na oração do Pai Nosso é só, Senhor, supra minhas necessidades, Senhor, ó, pão nosso de cada dia, vai, me dá aí hoje. O resto ela até esquece, ela já decorou essa parte. O pão nosso de cada dia me dá hoje. Pensar nas coisas que são do alto, amém? No mesmo Evangelho de João, capítulo 6, verso 51. 6:51. Mesmo capítulo, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É por esse pão que eu e você temos que lutar, trabalhar. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Se alguém comer desse pão, viverá o quê? Durante 70 anos? 100? Viverá como? Para sempre. Por esse pão, Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, é que eu tenho que trabalhar. Minha luta, meu esforço, minha renúncia, tem que ser por esse pão. Sabe, Esaú, por uma fome momentânea, vendeu o direito de primogenitura. Quem já ouviu falar de Esaú? O direito de primogenitura é o mesmo que a salvação hoje, é o mesmo que a adoção de filhos. E a Bíblia diz que Esaú chegou cansado do campo, e Jacó, seu irmão, estava fazendo lá um cozinhado ou um cozido de lentilhas, e Esaú chegou cheio de fome, sem força, desvaído, e ele viu, sentiu o cheiro e falou para Jacó, me dá um pouco desse cozinhado aí, desse cozido. E Jacó disse, não te dou não, te dou se você me vender o teu direito de primogenitura. E aí ele falou, do que me vale o direito de primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome, se eu estou aqui prestes a morrer? Vai, toma aí o direito de primogenitura, me dá a lentilha. Sabe, o diabo todo dia vai te fazer uma proposta pelo teu direito de ser filho de Deus. Ele vai colocar uma mulher bonita no teu caminho, você que é homem, ele vai colocar um homem lindo no teu caminho, mulher. Ele vai te fazer uma proposta de desonestidade. Ele vai todos os dias tentar roubar de você o que você tem.
E o que você tem, às vezes você não dá valor. Você tem o pão vivo que desceu do céu. Se você comer dele, jamais você voltará a ter fome. Você viverá eternamente. Você terá a salvação. Mas o diabo vai tentar te roubar isso. E ele vai tentar te roubar como? Tentando fazer com que você ceda às tentações da sua carne, aos apelos desse mundo ou às propostas do diabo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Por isso que você tem que abrir mão disso e falar: não, para mim o reino de Deus ocupa o primeiro lugar. Diga: o reino de Deus ocupa o primeiro lugar. Diga: eu vou me alimentar do pão vivo que desceu do céu. É dele que eu vou comer, porque se dele eu comer, eu viverei para sempre. Abra Tito capítulo 2, verso 4, por favor. Tito 2, 4. A vida cristã é mais do que a bênção. Eu vou falar para você, se Jesus não me desse bênção alguma, e olha que ele me dá milhares, mas se ele não me desse nenhuma, só o fato dele haver me salvado seria suficiente para o resto da minha vida eu ficar de joelho o adorando e o louvando. Amém? Tito 2, 4. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga ai de mim. Eu vou esperar você. O diabo vai tentar fazer com que você se esqueça de vida eterna. O diabo vai tentar você olhar só para esse mundo, vai fazer você olhar só para esse mundo, só para o seu desejo, para a sua vontade. E ele vai falar: vai lá, faz. Você lembra o que ele disse para a serpente? Olha, pode comer, tu não vai morrer não. O diabo vai falar para você: pode viver. Rapaz, viva a vida da forma que você quiser. O importante é você ser feliz. Porque servir a Jesus, muitas vezes, vai te fazer humanamente infeliz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Servir a Jesus significa que muitas vezes você vai contristar você mesmo. Sabe, quando você tem que perdoar aquela pessoa, que se dependesse de você pulava no pescocinho dela para enforcá-la. Mas você tem que perdoar. Ah, bispo, o senhor não conhece a minha sogra. Você tem que perdoar. Minha sogra não deveria ser sogra, deveria ser cobra. Não estou falando da minha não, gente. A minha é um amor de pessoa. Até porque a minha eu já tirei o veneno. Quando eu apresentei Jesus para mim, eu tirei todo o veneno. Amém? Diga glória a Deus. Quem já achou aí Tito? Vamos lá, vamos à leitura. Há um só corpo e um só espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Na verdade, eu marquei aqui, olha a máquina me dando uma surra, eu estou lendo Efésios, vamos ler Tito, desculpe. O qual, ainda bem que a minha filha só vem hoje no culto da noite, senão ela ia falar: pai, o senhor não aprende, né? Vamos lá. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tem uma versão que diz um povo totalmente seu, zeloso. Não é isso? Tito 2,4. Tito 2,4. Eu falei 2,11, né? É que eu li em cima a referência de 11. 2,14, perdão. 2,14. É que eu vou fazendo as minhas anotações, aí eu como o 1 do 14, né? Que maravilha. Um dia eu vou aprender a usar isso, gente. Pode ter certeza. Agora fugiu daqui.
2,14. Quem já achou, diga glória a Deus. Aleluia. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então Jesus se deu no meu lugar, pagou um preço no meu lugar, não para que eu me tornasse alguém zeloso da petição, só vivesse pedindo, buscando bênçãos, coisas terrenas. Não, ele se deu para me resgatar, e ele me resgatou. Diga, ele me resgatou. Ele me tirou das mãos do diabo. Olha, dos 4 filhos do meu pai e minha mãe, 3 foram assassinados, só eu fiquei. Agora ele me resgatou para quê? Para eu viver somente pedindo, ou para eu ser um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras, que o glorifique em espírito e em verdade, que o obedeça de todo o coração? Foi para isso que ele me resgatou, foi para isso que ele te resgatou. Ele não permitiu que você morresse, ele não permitiu que o diabo prevalecesse sobre você, para que você se tornasse um povo exclusivamente dele, um povo especial, um povo zeloso de boas obras, um povo que pensa nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, um povo que prioriza o reino dele, um povo que o ama não só da boca para fora, mas que o ama acima de tudo através do comportamento. Diga, eu sou esse povo especial, por quem Jesus morreu. Diga aí, eu vou aprender a ser zeloso de boas obras e fazer aquilo que agrada a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Agora vamos lá em Efésios capítulo 4. Agora nós vamos ler Efésios 4, verso 4. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4, 4. Nós fomos chamados em uma só esperança. E qual a esperança da minha vocação? Vocação mesmo que chamado, vocação mesmo que chamamento. Qual é o meu chamamento? Qual é o seu chamamento? Ser filho de Deus, ser um povo zeloso de boas obras, ser alguém que pensa nas coisas que são do alto. Essa é a razão do meu chamamento, do seu chamamento. Sabe, lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego entendiam isto. Eles eram um povo de Deus, embora a esperança deles fosse somente nessa vida, porque o judeu não tinha esperança da eternidade, o judeu tinha esperança da bênção terrena. Mas mesmo com uma esperança efêmera, passageira, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na Babilônia, eles preferiram não se contaminar com os manjares do rei. Até a comida deles era uma comida diferenciada, porque a comida da Babilônia era sacrificada aos ídolos, e eles não queriam se contaminar. Eles eram um povo exclusivamente do Senhor, zeloso de boas obras. Por isso que eles viram a glória de Deus como poucos viram. Eles foram lançados na fornalha de fogo, o fogo não pôde queimá-los. Tem crente que passa a 30 metros do forno do pão, é o primeiro a ser queimado. Você tem que aprender a ser um povo exclusivamente do Senhor, zeloso de boas obras. Vire para quem está do seu lado e diga: nós precisamos aprender a andar como povo exclusivamente de Deus, zeloso de boas obras, consciente da nossa vocação, do nosso chamado e da esperança para a qual o Senhor nos chamou. Diga glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aí em Efésios capítulo 1, verso 5, por favor. Efésios 1, verso 5.
Quem já achou, diga glória a Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nos predestinou. O que é predestinação? É destino antecipado. Deus predestinou o homem para ser filho de adoção através de Jesus Cristo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1:5. Então eu vou viver como alguém que foi predestinado, criado por Deus, chamado por Deus para ser filho. Ele me adotou, eu não vou viver de outra forma, eu não vou viver como filho do mundo, eu não vou viver como filho das trevas, eu não vou viver como quem é da Babilônia, eu vou viver como quem é do Israel de Deus, eu não vou me contaminar com os manjares desse mundo, com as ideias desse mundo, os pensamentos desse mundo. É normal você ouvir uma mulher falando que vai trair o marido falando piadinha que vai trair a mulher. É normal a pessoa fazer chacota, até com Deus nesse mundo, as pessoas contam piada e não temem a Deus, colocam, eu não vou me contaminar com isso, eu sei a razão do meu chamamento, eu fui predestinado para ser filho por adoção, através do Senhor Jesus, eu não sou dessa porcaria desse mundo. Diga, eu não sou desse mundo, eu sou do reino dos céus, eu sou filho de Deus. Diga, eu fui adotado. Diga, minha mente não vai se contaminar com os manjares deste mundo. Ainda que eles sejam bons, eles vão passar, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Qual o alimento que eu vou comer? O pão da vida, porque quem come dele vive eternamente. Diga, tudo que eu preciso, meu Deus, é entender quem eu sou. Voltemos lá a Romanos capítulo 12, que eu sempre leio aqui com vocês. E a cada vez que eu leio, você entende mais a razão pela qual Romanos 12 tem que ser colocado em prática na sua vida. Romanos 12, verso 2. Esse é um versículo que você sabe já de trás para frente, de frente para trás, mas que você precisa colocá-lo em prática. Não só dentro da igreja, no seu dia a dia, no seu deitar, no seu levantar, no seu caminhar. Você precisa ter os olhos iluminados do seu entendimento. Você precisa entender a real esperança da sua vocação. Você precisa entender que você é de Deus e tem que pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Você precisa aprender a trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. Você precisa aprender que você é um povo exclusivamente de Deus, zeloso de quê? De boas obras. Você precisa aprender que você é predestinado para a adoção de filhos. E por isso você precisa não aceitar esse mundo na sua vida. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, não sede conformados com esse mundo, mas o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A cada dia você tem que ter a consciência de quem você é. A cada dia você tem que dizer para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu esposo, tua esposa, nós não somos desse mundo. Nós somos de Deus, nós estamos aqui, mas a nossa glória não é efêmera desse mundo, a nossa glória é eterna. Essa tem que ser a nossa mente, a mente de Cristo. Eu não posso me conformar, porque se eu me conformar, eu começo a adotar essas coisas. Eu começo a viver como vivem os ímpios, na vaidade dos seus pensamentos. Eu começo a viver de acordo com o curso desse mundo. Qual o curso desse mundo? É o curso da perdição. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que existe príncipe da potestade do ar. Existem demônios que criam filosofias, modismos, pensamentos, ideias. E esse mundo, ele vai entrando dentro de nós se a gente se conformar com ele. A cada dia eu tenho que estar aos pés de Cristo e falar, Senhor Jesus, eu não sou desse mundo não. A cada dia, até uma piadinha, eu tenho que falar, não, isso aqui é do inferno.
Ah, bispo, deixa de ser radical, deixa de ser quadrado. Tá bom, eu sou quadrado, vou para o céu. Tem gente redonda que vai rodando para o inferno. É verdade. Ah, o que tem, bispo? Não tem nada a ver, bispo. Ó, bispo, o negócio é viver a vida. Não, o negócio é fazer a vontade de Deus. Então, Paulo diz, olha, não sede conformados com esse mundo. Você não é desse mundo, você é de Deus. Diga, eu sou de Deus. Diga, eu sou povo zeloso de boas obras. Eu sou povo predestinado para filho. Diga, eu fui chamado com santa vocação. Diga, o que eu quero é a herança, é a riqueza da glória dos filhos de Deus. Você está entendendo? É isso que você tem que procurar cada manhã. Focar os teus olhos no alto. Bispo, então tem que esquecer essa vida? Não, não. Jesus disse, quem quer vir após mim, tome a sua cruz. Você tem sua responsabilidade como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho. Você tem sua responsabilidade como empregado, como empregador. Você tem que fazer a sua parte, mas o seu foco principal não pode ser esse mundo. Seu foco principal tem que ser a eternidade. Esse mundo vai passar. Tem pessoas que são imediatas, né? Elas querem só o resultado para agora. E essas pessoas, coitadas, você conhece a história da cigarra e da formiga? Quem conhece? Nós aprendemos quando era criancinha, né? Quando éramos crianças. A cigarra e a formiga. A cigarra só ficava cantando o tempo todo. Não queria nada com o trabalho. Ela cantava como se cada dia fosse uma festa. Tem gente que não canta, mas compra como se todo dia fosse uma festa. Tudo dela é comprar, comprar, comprar. Coitado do marido. Então, a cigarra não queria saber de nada. A formiga estava ali trabalhando, lutando, plantando. E aí veio o inverno. Acabou o verão. E essa história deve ter se dado lá para a América do Norte, para o Canadá, porque lá no inverno é gelo. E aí a formiguinha foi lá para o seu abrigo, cheia de alimentos, e a cigarra congelou de fome. Tem gente que só está plantando para essa vida, para o dia a dia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Está comendo e trabalhando só para o pão que perece, só para essa vida. Na verdade, tem gente que o Deus dela é o ventre. Ela só trabalha para o bem-estar próprio. Ela é incapaz de fazer alguma coisa por alguém. Ela é incapaz de fazer alguma coisa pelo reino. Na verdade, o que ela vive é cada um por si e Deus para todos. Se você precisar dela, se você der uma festa, ela está na sua casa. O dia que você precisar dela, eu estou ocupado, viajei. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, eu e você temos que entender quem somos. Somos predestinados não para esse mundo, porque esse mundo passa. Somos predestinados para o mundo de Deus, para a eternidade. Amém? Para terminar, Gálatas capítulo 4, verso 5. E Romanos capítulo 8, 15. Guarde esses dois versículos, medite nesses dois versículos, pense nesses dois versículos, leia esses dois versículos para você. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, entre outras coisas, Jesus me remiu, me tirou de debaixo da lei. A lei me amaldiçoava por causa dos meus pecados. E a lei determinava a minha morte, porque o salário do pecado é a morte e eu era pecador. Mas Jesus veio e me remiu de debaixo da lei. Me justificou, me fez idôneo. Romanos capítulo 8, 5. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Eu fui remido de debaixo da lei. E agora eu recebi um novo espírito, não de escravidão, para estar outra vez em temor, com medo de tudo e de todos. Porque tem gente que tem medo, aliás, tem gente que ora muito
quando vê que a morte está aproximando. Ela nunca ora quando está bem, mas quando a morte está aproximando, ela ora que chora, né? Fica com muito medo. Tem gente que quando entra no avião, ela não ora em lugar nenhum, mas quando entra no avião, ela pensa nas quedas de aviões que já aconteceram. Aí começa, eu já fui viajar com alguns, aí o cara brincalhão, risonho, aí na hora que senta do meu lado no avião, e é mau negócio, sentar comigo perto de avião, porque eu começo a falar só de quedas de avião, caramba, né? Caiu aquele... Vamos ver se esse caboclo está firme na fé. Eu estava vindo dos Estados Unidos com a minha esposa, meus filhos, e deu problema na turbina do lado direito, começou a vazar. Nós voamos 6 horas e depois teve que voltar. E aí eu fui no banheiro, falei: Deus, eu te louvo em todas as coisas. Se hoje é o dia que o Senhor vai levar a mim e a minha família, seja glorificado. Agora, se tem a pata do diabo por detrás disso, ele está amarrado. Em nome de Jesus. Aí voltei, virei para a Selma e falei: já falou com Deus? Aí ela... Virei para o Daniel e para a Andressa, que estavam logo ao lado: já falou com Deus, Daniel? Andressa. Aí eu virei para o Gleibinho, o mais velho, que estava mais atrás: já falou com Deus? Ele não entendeu. Ele entendeu falar: nós vamos encontrar hoje Deus. E aí, ele estava com um telefone teclando, e ele começou a tremer. Você não pode ficar com medo. Você é predestinado para filho, você tem a vida eterna, você foi remido de debaixo da maldição da lei, você recebeu o espírito de adoção, você não precisa mais andar em temor. Diga: eu não ando mais em temor. Diga: eu sei quem eu sou adotado por Deus, eu sou filho. Diga: eu não trabalho só pela comida que perece. Diga: eu como do pão da vida e eu viverei eternamente. Amém? Então vamos continuar aqui o texto, senão não encerro essa mensagem. Cada vez que eu começo a querer encerrar, eu continuo um pouquinho mais. Porque não recebeste o espírito, Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão, diga: eu não sou mais escravo, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos ou clamamos: Abba, Pai. Paizinho querido, nós temos intimidade com Deus. Diga glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Eu sei que tem alguns aqui hoje que não tem muito essa certeza da salvação, mas hoje Deus vai te dar essa certeza da salvação. Deus vai te dar essa alegria da salvação, essa convicção de quem você é. Hoje Ele vai iluminar os olhos do seu entendimento. Você vai ver a riqueza da glória da sua herança em Jesus Cristo. Você vai entender que, mesmo estando nesse mundo, você vai viver olhando para as coisas do alto e não para as coisas da terra. Você vai entender que você vai trabalhar não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a eternidade. Você vai entender que Jesus é o pão pelo qual você tem que trabalhar. E você vai sair daqui com a certeza da salvação, com a certeza de que você foi adotado como filho, como filha. Você foi remido, tirado debaixo da lei. Você foi salvo, foi feito filho de Deus. Aleluia. Feche os olhos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas acrescentadas vos serão. Aleluia, aleluia, aleluia.
viverá. Mais de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, nesta manhã, ilumina o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, entender qual a real esperança da nossa vocação, o porquê o Senhor nos chamou, o porquê o Senhor nos comprou, o porquê o Senhor nos tirou de debaixo da maldição, o porquê o Senhor nos tirou lá das garras do diabo, o porquê que o Senhor nos fez crentes, o porquê o Senhor nos adotou como filhos e filhas, qual é a razão real da nossa vocação. Ilumina os olhos do nosso entendimento, meu Senhor. Não foi apenas para nos dar uma bênção, não foi apenas para operar uma cura, foi para algo mais. Nós somos feituras do Senhor, gerados em Cristo para as boas obras, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Ilumina a nossa compreensão, meu Deus, em nome de Jesus. Ilumina, meu Deus, a mente dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Que nós possamos entender que fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo que busca o reino em primeiro lugar, um povo que não se contamina com os manjares desse mundo, um povo que não é desse mundo, que não vive fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Oh, meu Deus, ilumina os olhos do entendimento dessa pessoa. Fala com ela nesta manhã. O Senhor está aqui. Fala com ela nesta manhã. Diga: eu te adotei, eu te gerei de novo, eu te tirei de debaixo da maldição, para você ser meu filho, para você ser zeloso de boas obras. Eu te predestinei para ser meu filho, não para você viver como vivem os ímpios, na vaidade dos seus pensamentos, mas para você viver olhando para o alto, onde Cristo está assentado, para você viver como Cristo viveu, colocando o reino em primeiro lugar, para você viver trabalhando não pelo pão que perece, não apenas pelas coisas dessa vida, mas pelo pão que permanece eternamente. Fala com essa pessoa nesta manhã, Jesus. Espírito Santo, fala conosco. Se nós não temos vivido desta forma, fala conosco. Traga um despertamento nesta manhã ao nosso coração. Talvez o pecado esteja nos adormecendo, talvez o pecado esteja nos anestesiando, e talvez nós não vejamos a gravidade que é viver longe do Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fala conosco, fala o coração desta pessoa. A tua palavra foi ministrada, mas só o Senhor pode falar o coração. Nós falamos a mente, ao intelecto, mas é o Senhor que fala o coração. Então fala, meu Deus. Tem pessoas que estão aqui dentro da igreja, mas estão perdidas. Estão dentro da igreja, mas estão, meu Deus, adormecidas. Elas estão vivendo só por viver, ou só pelos seus prazeres humanos.
elas não entendem a razão do chamado, mas nessa manhã desperta essa pessoa, meu Deus, desperta essa pessoa, acorda essa pessoa, levanta essa pessoa, oh aleluia, aleluia, e de olhos fechados diga: meu Senhor, que nunca se aparte do meu entendimento, da minha compreensão, a razão da minha vocação, que eu aprenda a viver, mesmo nesse mundo mau, olhando não para esse mundo, mas olhando para o alto, e buscando as coisas que são do alto, porque eu não sou desse mundo, como o meu Senhor Jesus desse mundo não era. Que eu possa a cada dia trabalhar, não pelo pão que perece, pelas coisas efêmeras desse mundo, mas que eu possa trabalhar por aquelas que permanecem para a vida eterna. Que a cada dia eu entenda que eu sou feitura do Senhor, gerado em Cristo Jesus para as boas obras. Diga: eu fui predestinado para a adoção de filhos, eu fui eleito para ser filho de Deus. Diga que eu possa me alimentar do pão vivo que desceu dos céus, do Senhor Jesus. Diga que a cada dia o meu querer seja fazer a tua vontade, seja andar no teu caminho, seja viver a tua verdade, em nome do Senhor Jesus. Que eu entenda que o Senhor me remiu da lei e que o Senhor me deu espírito de adoção. Eu não sou mais escravo, eu sou filho, e eu posso falar: Abba, Pai. Diga glória a Deus, palmas para o Senhor Jesus.